Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 17, nós já falamos sobre a transfiguração e chegamos até o verso 9. Mas eu gostaria de fazer aqui mais algumas aplicações antes de prosseguir aqui do verso 9 até o verso 13, onde vai falar sobre a transfiguração. É importante a gente percebermos que Jesus ele escolheu 3 dos seus discípulos para ter uma experiência ali no monte. Isso não quer dizer que esses 3 discípulos são mais especiais do que aqueles que ficaram embaixo. Tanto é que você pode observar, quando você lê o contexto, você vai perceber que os discípulos estavam tendo experiência com Jesus, esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, enquanto aqui embaixo também os discípulos estavam tendo outros tipos de experiências. Esses outros discípulos que ficaram aqui, o Senhor estava ali ensinando algumas outras coisas. Eles estavam aqui embaixo, mas estavam tendo uma outra experiência que mostra o seguinte, é que o importante é a gente compreender o que Cristo quer de nós, o que Cristo está querendo de mim e de você. O importante é que Cristo está dizendo o seguinte, olha, quando eu ordeno, quando eu escolho, quando eu quero dar experiência a alguém, quando eu quero fazer que alguém tenha alguma experiência comigo, diretamente dessa transfiguração, nesse momento de que eu quero mostrar para alguns desses discípulos alguma coisa diferente, os outros que vão estar embaixo também vão ter outros tipos de experiências. Porque andar com Jesus é assim, caminhar com Jesus é assim. A gente caminha com Jesus e no momento a gente está com Ele, na presença dEle, tendo experiências extraordinárias e que devemos entender que as experiências não são maiores do que o próprio Jesus em ouvi-lo e obedecê-lo, que nós não somos mais especiais do que aqueles que ficaram lá embaixo esperando. Sabe lá por que Jesus quis escolher Pedro, Tiago e João? A gente não está aqui preocupado por quê, quais foram as razões, né? Uma coisa eu posso garantir para vocês, não é nem questão de privilégio, não é questão de intimidade, não é questão, alguém tem mais intimidade com Deus e aí com Jesus aconteceu isso. Não, alguma coisa o Senhor quis ensinar isso, é que há momentos em nossas vidas que a gente vai estar bem pertinho de Jesus e vamos ter experiência com Ele, e vai ter momentos que Ele vai falar, olha, fique aqui embaixo, que eu vou ali em cima, e vocês vão ter uma experiência aqui embaixo também, diferente, mas cada um individualmente terá as suas experiências, e as experiências vão estar ali ensinando algumas coisas. É importante que a gente perceba esses detalhes, de que Pedro, Tiago e João, eles tiveram essa oportunidade de ver a transcendência de Jesus, essa transformação, esse momento maravilhoso aqui da transfiguração, né? Jesus trazendo a sua transcendência, fazendo uma transcendência, mostrando aqui as coisas celestiais, mostrando as coisas de Deus, a ponto de que o rosto de Jesus brilha, a ponto de que as vestes de Jesus ficam brancas. Você vai ler lá em lá em Marcos capítulo 9, né, que você vai perceber que no capítulo 9 fala que a roupa de Jesus, elas ficaram tão brancas que nenhum lavandeiro, nenhum lugar que lava a roupa podiam lavar para deixar naquela brancura, naquela claridade. É interessante isso que a gente observa dentro desses detalhes, desses fenômenos que aconteceram aqui, dentro desse extraordinário que aconteceu aqui. Eu estou voltando um pouco para falar sobre isso, porque quem ficou lá embaixo, eles não viram essa transcendência de Jesus, eles não participaram desta
transfiguração, mas se você ler o contexto aqui, vocês vão perceber que eles estavam tendo outros tipos de experiências, mesmo que experiências aqui, como diz aqui a partir do versículo 14, né, de não curar, de não expulsar um demônio que estava num jovem aqui possesso, mas era uma experiência, e era uma experiência que Jesus queria ensiná-los. A verdade é que o que eu não posso pegar as coisas que acontecem diretamente com Jesus ou as coisas que acontecem individualmente com os discípulos, pegar e achar que essas experiências falam mais forte ou essas experiências são mais importantes do que o próprio Jesus. É como se Jesus talvez estivesse dizendo assim, olha, cada um de vocês vão ter uma visão ao meu respeito. Cada um de vocês irão ter uma experiência diferente, mas que vocês precisam se adequar a essas experiências e ver o que eu quero dizer para vocês e o que isso representa para mim. Porque até então Jesus tinha perguntado outrora a esses discípulos, e vós, que dizeis que eu sou? Então as experiências servem para que nós possamos saber quem Jesus é, o que Jesus representa para nós. O que eu quis voltar aqui um pouco para falar sobre aqui, porque algumas pessoas aqui que eu fico até muito feliz que no canal veio conversar comigo, não pelo canal, mas depois veio falar comigo, assistiram os vídeos e veio comentar comigo, e eles vieram a me perguntarem sobre a roupa de Jesus, esse negócio da roupa de Jesus brilhar, essa roupa de Jesus, ela, como diz aqui no verso 2, olha o que diz aqui: as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ou seja, lá em Marcos já falam que as vestes de Jesus se tornaram tão alvas, tão brancas, que os lavandeiros, nenhum deles seriam capazes de lavar para deixar aquelas roupas naquela brancura. E algumas pessoas começaram agora a questionar isso, a conversar comigo, perguntando que isso se dá direito sobre uso e costume, sobre roupas especiais. Eu pude explicar rapidamente para algumas pessoas e estou aqui nesse vídeo para tentar falar algumas coisas para vocês. Primeiro, é que quando Jesus desceu, ele desceu com a roupa normal. Ele não desceu com as roupas aqui, elas estavam mais com a luz, não estavam mais brancas. Há de observar que Jesus usava uma roupa, e a roupa de Jesus era a roupa normal, era a roupa natural, igual a de qualquer outro homem também. A única diferença é que uma das roupas de Jesus, ela não tinha costura, mas as roupas de Jesus era idêntica das demais pessoas. Não era tão diferente, não tinha uma roupa específica para falar assim, ó, esse aqui é como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tem uma roupa específica. Jesus não tinha. A roupa dele era uma roupa do dia a dia. A roupa de Jesus era a roupa do dia, né? E aqui é interessante que dá para mostrar, dá para dizer que a roupa de Jesus, ela não estava limpinha, né? Se você ler lá em Marcos capítulo 9, que ela diz que a roupa ficou tão alva, tão branca, que nenhum lavandeiro era capaz de deixar naquela brancura. Era a roupa normal que Jesus usava. Então tem gente que me perguntaram, pastor, aqui está dizendo então que a gente precisa ter alguma roupa especial, precisa usar paletó e gravata, precisa o crente ter uma roupa específica? Claro que não. Claro que não. Jesus não está botando nenhuma doutrina aqui de uso e costume. Aqui não está dizendo aqui, olha, é que a roupa de Jesus ela ficou diferente, que foi uma transfiguração geral, e ali, então, Jesus teve que mostrar algo. Nada disso. O que está querendo mostrar aqui, de fato, é que esse Jesus é o próprio Deus. Que a santidade estava aqui, né? A trindade, o triuno, Deus triuno está aqui. Você percebe a Shekinah, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, o próprio Deus falando e o próprio Jesus ali.
É praticamente as mesmas palavras que Deus falou aqui, Deus falou lá quando Jesus foi batizado. Então é importante a gente observar isso e passar a entender que aqui Jesus não está ensinando nada que você precisa ter uma roupa diferente. Aqui Jesus não está dizendo assim que você precisa ter um uniforme para identificá-lo. Não há essa necessidade, não é nada disso que Jesus está ensinando aqui. Isso não é uma doutrina. E você vai perceber que quando Jesus pediu para eles ficarem calados, guardar em segredo, eles desceram e o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração, aconteceu e ficou para lá. Quem ficou vendo aquilo, quem perceberam aqui foram somente Pedro, Tiago e João. Eles que viram, e Jesus, é claro, eles que viram ali. Então, é importante dizer que Deus aqui, Jesus aqui, não está trazendo nenhuma doutrina, né? Nenhuma normativa que a pessoa que é de Deus, ele brilha. A pessoa que é de Deus, ele está luminoso, né? Que a pessoa é de Deus precisa ter uma veste diferente, precisa ter um calçado diferente, precisa ter uma gravata, um paletó. Nada disso. Jesus aqui não está ensinando nada disso, e nenhum lugar nas Escrituras vai ensinar isso, a não ser o Velho Testamento. O Velho Testamento, as roupas de Jesus, como eu falei para vocês, era a roupa do dia a dia. Perceba-se que Jesus andou o deserto, poeiras, muita poeira, muita sujeira que havia na região, ventos, né? Provavelmente a roupa estava um tanto encardida, a ponto de que aqui o que chamou a atenção de Pedro, o que chamou a atenção de Tiago, o que chamou a atenção de João, foi que a roupa de Jesus estavam claras, estavam brancas, né? Estavam iluminadas também, brancas como a luz, né? E lá em Marcos, capítulo 9, vai falar que estava de uma brancura tão grande que nenhum lavandeiro tinha capacidade de deixar naquela brancura. Quis voltar aqui para dizer isso para vocês, porque tem gente entendendo aqui que é uma normativa, né? Que é uma doutrina que Jesus está deixando para nós, para a gente, que a pessoa que é ungida de Deus, né? A pessoa que sente a presença de Deus, a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem um brilho a mais. Não, natural, a vida natural, a vida séria. Aqui aconteceu essa transcendência, essa transfiguração, né? É por muitos motivos. É porque os discípulos precisavam ter essa experiência com Jesus, porque o próprio Jesus havia dito que nenhum deles iam morrer, alguns deles ali não iam morrer até que eles pudessem ver aqui o Filho do Homem, né, vindo na sua glória. Ali é Jesus Deus, é Jesus Deus presente ali na pessoa de Jesus. Além da voz de Deus, é Deus dizendo: olha, Jesus é o próprio Deus, esse aí é o meu Filho amado, é o meu ungido, esse é o Messias de fato que eu pedi, que falou lá no Velho Testamento. Tanto é que Moisés, a presença de Moisés, que Moisés e Elias estão aí, ou seja, a Torá está aí, os profetas disseram sobre ele, a Bíblia, a palavra de Deus, a Torá, né, falaram sobre a respeito dele, então está aí presente. Então, o que Deus está dizendo aqui através dessa transfiguração, né, é que Jesus é maior do que os homens, porque até então o povo estava confuso ali. Ele é Elias, ele é João Batista, ele é Jeremias, ele é algum profeta? Não, Jesus é mais do que tudo isso. Jesus é muito mais do que isso. Eu falei no vídeo anterior que não são os fenômenos que é mais importante. Não são as luzes, não são as nuvens, não é a veste de Jesus, não é para eu ter uma veste diferenciada, eu vou colocar agora uma veste diferente para destacar que eu sou diferente, que eu sou um sacerdote. Não, com Jesus acabou tudo isso. Jesus aqui, ele não estava com uma vestimenta especial, Jesus estava com a sua roupa normal e teve essa experiência aqui para dizer para esses 3 discípulos e mostrar para eles algo a mais, que, igual eu falei para vocês, que eles representam a própria igreja. Mas isso também não quer dizer que os que ficaram lá embaixo, que estiveram esperando lá, eles
eram menos porque eles ficaram lá, que eles eram os coitadinhos, nada disso. Eles tiveram experiência aqui. Se vocês vão perceber aqui, quando eles desceram daqui, eles tiveram uma luta grande aqui, né, para expulsar uns demônios, e eles não conseguiram, né? Eles não conseguiram, não é porque Jesus não está presente, não é porque Jesus estava lá em cima, nada disso. Depois a gente vai até estudar sobre isso e você vai pegar isso melhor, né? Vai pegar isso melhor. Mas o mais importante aqui é que Jesus não veio trazer nenhuma doutrina do que você pode ouvir, do que você não pode ouvir, do que você pode assistir, do que você não pode assistir, do que tem que vestir. Não é nada disso, não tem nada a ver aqui com usos e costumes, não tem nada a ver aqui de ter uma roupa especial, não tem nada a ver aqui em destaque humano. Porque até então as roupas de Jesus era roupa natural, roupa normal, que Jesus ia para casa, que Jesus andava, que Jesus caminhava, que Jesus estava com os discípulos. O que aconteceu aqui, esse fenômeno do brilhar a glória de Deus, é mostrar que esse Jesus aqui realmente é esse Deus poderoso, é esse Messias prometido que representa aqui Moisés, a Torá, né, o Pentateuco, falou sempre, e a palavra de Deus sempre falara sobre esse Messias que ia vir, e tanto é os profetas profetizaram. Então está aqui Moisés e Elias sendo representado aqui, tá bom? Para eu e você destacarmos por causa de um brilho no rosto, por causa de um brilho na roupa, ou como eu falei no vídeo anterior, um pauzinho brilhoso, ou uma experiência, ou qualquer sinal, né, algum tipo de sinal. Não é nada disso. O que é importante você entender é a pessoa de Jesus aqui. O próprio Deus falou isso, né? Deus falou assim, a ele ouvi, ou seja, ao ouvir a quem? A Jesus. E o próprio Jesus também já havia dito isso de outra forma, quando ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tomar a cruz e seguir. O que é importante que eu preciso dizer para você, que você precisa entender, é que nós estamos na escola de discípulos de Jesus. Nós seguimos e ouvimos Jesus, não são os fenômenos. Porque você há de ouvir comigo, você há de entender, você há de concordar comigo que maravilhas, sinais, não é só coisas de Deus. Magia também acontece, né? Outras religiões, outras seitas, outros princípios, até, vamos dizer, processos diabólicos, eles também fazem milagres. Você vai perceber quando Moisés ele transformou a vara ali, né? A vara dele virou uma cobra. Os mágicos que estavam ali, né? Os magos que estavam ali, também transformaram a vara dele em cobras. Eles também fizeram milagres. Então, sinais, Satanás também pode fazer. Sinais ou magia, os homens podem provocar, fazendo que a sua visão, o seu olho vê uma coisa que não é real. Através da magia, através de coisas diabólicas, o diabo também pode fazer sinais. E é isso mesmo que o diabo quer fazer. Então não são sinais aqui importantes. Quem estava atrás de sinal eram fariseus e saduceus. Então nós estamos vendo aqui que não são os sinais que são importantes. Jesus não estava aqui fazendo acepção de pessoas, porque Pedro, Tiago e João era mais importante do que aqueles que ficaram. Não, aqueles que ficaram embaixo estavam tendo outros tipos de experiências também, né? Estavam tendo outro tipo de experiência, e esses que estavam aqui em cima, outro tipo. E é assim que Jesus está dizendo, que nós somos um indivíduo que andamos na sua presença, e cada um de nós temos uma experiência, mas que essas experiências nos apresente Jesus, que essas experiências foca em Jesus, que essa experiência tem a finalidade de mostrar Jesus, porque senão não tem necessidade de ter outras experiências, ou ter algo extraordinário, algo, ou um sinal, ou algo maravilhoso. Não tem necessidade, nada, se a finalidade dessas experiências não levar para Jesus, porque o ponto central, o objetivo maior é Jesus. Por isso que o Pai disse, a ele ouvi. Por isso que Jesus disse, segue-me. Seguir Jesus, não é seguir sinais.
Não é seguir aqui, tem gente aqui, alguém foi lá no monte, achou um pauzinho que pega fogo, outro lá, o rosto dele brilhou, outro lá no dia do Pentecostes estava sobre a cabeça dele como fogo, e eles falaram em línguas. Não são essas coisas importantes. O importante é a pessoa de Jesus. O que quer dizer de Jesus? Qual a finalidade de tudo isso acontecer? Por que esse fenômeno acontece? Por que essas experiências aconteceram? Então, essa transfiguração ensina muitas coisas, né, para nós, e também os discípulos que desceram ali, ele também nos ensina muitas coisas, mesmo que eles ficaram lá embaixo. Porque eles ficaram lá embaixo lá, tentando expulsar demônio e não conseguiram. Né? É interessante, é até um contraponto, né? Os discípulos subiram e estavam na presença lá de Deus, estavam na presença de Jesus. Os que ficaram aqui estavam na presença, entre aspas, né? Lutando contra Satanás. É isso aí. As nossas vidas, é esse momento que nós vivemos. O que Deus está dizendo é que momentos nós estamos bem com Deus e momentos nós estamos aí lutando contra Satanás e não vencendo. Porque é o pecado faz isso, né? O pecado faz isso. A gente, às vezes, o diabo, ele quer humilhar uma pessoa, ele quer dizer para essa pessoa que essa pessoa não pode fazer nada. E na verdade não pode mesmo, porque até o diabo, até o demônio, ele sai no nome de Jesus. O problema nosso é achar que nós que fazemos as coisas. O nosso problema é o nosso eu. Por isso que Jesus disse, eu já falei sobre isso, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue o seu eu e siga-me. Negar o seu eu é falar assim, olha, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu quero viver para Cristo, eu quero caminhar na pessoa de Cristo. Então nós vimos aqui que não é aqui nenhum privilégio, né, está embaixo ou desmérito, né, está em cima ou embaixo. O que Jesus está querendo dizer para eu e você é que a nossa caminhada ela não para, que as nossas vidas aqui na terra é luta diária. Aqui, quando Jesus disse que ia vir, que era necessário que ele fosse para Jerusalém para sofrer bastante, é isso que Jesus está dizendo, que eu e você vamos sofrer bastante aqui, mas que nós teremos a glória, nós seremos ressuscitados, ou arrebatados com ele, né? Nós veremos a glória. A nossa esperança não é aqui desse mundo. No mundo tereis aflições. Aqui no mundo a gente padece, aqui no mundo a gente passa pro perrengue, aqui no mundo a gente tem dificuldade, aqui no mundo a gente luta, aqui no mundo a gente sofre, mas acontece que nós não vivemos para esse mundo. O que Jesus fez aqui na transfiguração, ao mostrar para os discípulos, é isso, olha, eu sou do outro planeta, eu não sou dessa terra. O meu reino não é terreno. Meu reino é dos céus. Meu reino é de outro mundo, não é daqui. Então você tem que entender que com Jesus a gente não pensa nas coisas terrenas. Não estou dizendo com isso para você ser um relaxado e você não vai trabalhar mais, você não vai querer fazer as coisas aqui na terra. E só pensar em Deus, não é isso, né? O que eu estou dizendo para você é que você não pega esses pontos aqui secundários para achar que ele é mais importante que a roupa brilhosa, e Deus vai brilhar a sua roupa agora porque a dele brilhou. Tem nada a ver, né? Eu vi ali o rosto do irmão brilhou, ou está brilhando, a roupa do irmão está brilhando porque a presença de Deus está ali. Não é nada disso, esse não tem a finalidade. Para que Deus quer brilhar a minha roupa? Para que eu tenho que ter uma roupa diferente para destacar? Não é isso que Jesus está falando. Não é para destacar a pessoa de roupa em si, mas é para falar que esse Deus, esse Cristo, ele recebe, ele tem, ele não pertence a esse mundo, ele tem a unção, ele é a própria unção, ele é o próprio Espírito Santo, ele é a luz, ele próprio diz, ele está aqui nesse mundo brilhando. Ele está dizendo para eu e você, olha, pode me seguir porque eu sou de fato Deus, né? Aqui também não estava dizendo aqui, como os arianos, né? Eles pregavam ali, né? Eles diziam ali,
sobre a matéria e sobre o espírito, que a matéria é totalmente corrompida e que tem que viver só no espírito, né? Que tem que desprezar a matéria, porque a matéria não tem nada a ver com isso também, né? Se alguém está pensando nisso, você pode tirar isso também, porque até então, como eu falei para vocês, que Jesus estava no corpo dele, ainda de homem, Jesus estava com a veste normal, a veste de Jesus só se tornaram brancas ou se tornaram, estava como luz ali naquele momento. Ele não andou com as roupas resplandecentes, né? Então, se alguém querer passar para vocês aí, para querer preocupar vocês, a tua mente, para dizer que o tipo de roupa que você está usando é muito importante, em questão a Deus, não, Deus te conhece, você é nu, te conhece vestido, você estando vestido ou nu, para Deus não faz diferença nenhuma, né? É claro que eu tenho que ter uma postura para me vestir, é claro que eu tenho que ter um modo de me vestir, eu tenho um modo porque, infelizmente, como pecador, eu posso passar sexualidade, eu posso fazer o outro pecar, aí já é outra coisa, mas não tem nada a ver com uso e costume, não tem nada a ver, ó, essa roupa você não pode vestir, essa parte aí você não pode vestir, essa coisa não, isso é vocês, Deus, isso é com vocês, Jesus Cristo, né? Se você sente bem, se ou não sente bem, aí já é um problema seu e Deus, não é uma doutrina, né, que você pode ou não pode. Deus aqui, nessa transfiguração, Jesus aqui, não estava fazendo nada disso, trazendo nenhum tipo de doutrina para a gente copiar ou fazer, né? Que o pastor precisa ter o paletó e gravata, que o pastor precisa ter um sapato, um sapato bem engraxado. Querido, se fosse lá no tempo de Jesus, ele andava de sandálias, com os pés sujos, porque os lavavam, né? Deserto, as roupas pegavam muita poeira por causa do vento, por causa do sol, enfim, é assim, roupa normal. O importante não é a roupa, o importante não são essas coisas, o importante é Jesus. Coloca isso na tua cabeça, coloca isso no teu coração, entenda o seguinte, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, segue-me, segue Jesus, na simplicidade. Não vai querer colocar uma roupa resplandecente, não precisa colocar uma roupa brilhante, não precisa colocar purpurina, né, para se destacar, não precisa colocar um sapato colorido, um tênis colorido, não precisa colocar nada assim que chama atenção. Isso aí, você não tem que chamar atenção para você. Você tem que ver Jesus, caminhar com Jesus, conhecer Jesus. Eu deixo essa palavra aqui para vocês. Nessa transfiguração, algumas pessoas me ligaram para mim, conversaram comigo. Eu gostei. Se você quiser bater um papo, a gente pode conversar sem problema nenhum, né? Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus não estava colocando nenhuma doutrina aqui de usos e costumes. Jesus não estava aqui dando privilégio para alguns e outros não. Jesus não tinha predileto, nada disso. O que Jesus queria ensinar é outras coisas. O princípio de Jesus é maior do que ele pegar 3 discípulos, é porque ele havia dito antes que nem todos iriam, mas se Jesus quisesse levar todos, ele ia levar, mas é porque Jesus queria escolher. Agora, por quê? Aí, querido, não sei te dizer. Mas uma coisa eu posso te dizer, é que Pedro, Tiago e João não era mais importante do que os outros. Se você olhar assim, dentro da normativa, do natural, eu não levaria Pedro. Pedro fala muito. Pedro é entrão. Mas se você ver aqui, Pedro, aqui diz, olha o que diz aqui, ó. Ouvindo os discípulos, desculpa aqui, ó, versículo 5. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu, né? Mas aqui o versículo, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, e queres farei 3 tendas. Olha o que Jesus, o que Pedro está querendo aqui. Olha o que Pedro aqui fala. Diz a palavra de Deus, o que Jesus está conversando com os discípulos e Pedro toma a palavra. Como diz, Pedro não tinha educação. Pedro não tinha educação, ele tomava a palavra. Jesus conversando ali, ele, para aí, ó. Deixa eu dar uma sugestão. Deixa eu dar uma palavra aqui.
Deixa eu dar uma ideia aqui. Se fosse numa Assembleia Batista, alguém levantava a mão, questão de ordem. Questão de ordem, Senhor. Que é, Pedro? Questão de ordem. Questão de ordem, Senhor. Eu quero dizer para vocês que aqui está muito bom, que está muito agradável. Vamos fazer 3 tendas aqui, eu faço. Deixa comigo. Deixa comigo que eu faço essas 3 tendas. Vai uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele toma a palavra. Pedro é essa pessoa que o outro está falando, ele está tomando a palavra. Pedro é aquele que levou um carão, né? Entre aspas, né? Tomou uma ali de Jesus, quando Jesus disse que ia morrer, disse, olha, sai para trás de mim, Satanás, né? Pedro, eu não levaria. Eu estou falando eu, Márcio, Antônio Fernando, como homem, né? Agora vai saber lá porque Jesus levou, não sei te dizer. Mas uma coisa eu posso dizer, não é porque esses 3 tinham mais intimidade do que os demais. Não, se Jesus chamou eles, né? Jesus tinha que chamar alguns, entre eles. É como disse, não tem tu, vai tu mesmo, vamos embora. Eu não posso tentar criar uma doutrina aqui. Por que Jesus chamou esse? Igual alguns falam, porque são mais íntimos com Deus. Você pode perceber que sempre é Pedro, Tiago e João, no barquinho. Sempre são eles. Eu não sei por quê, mas uma coisa eu posso dizer, eles não eram mais privilegiados que os outros. A questão é o seguinte, Jesus queria. E também, mesmo que fosse, assim, mesmo que você entenda que eles eram mais privilegiados, que eles eram mais amigos de Jesus, que eles eram mais chegados do que Jesus, também não importaria também. Também não faz diferença nenhuma, porque até então não é Pedro, Tiago e João aqui que são as pessoas mais importantes. Não é nem Moisés e nem Elias. A pessoa mais importante aqui é Jesus. Eu só entendo aqui que Moisés há mais ou menos 1500 anos já havia morrido, Elias não morreu, e aqui está dizendo algo muito mais do que Moisés e Elias. Está falando da Torá, está falando do Pentateuco, está falando da Bíblia, da Bíblia dos judeus, está falando dos profetas, né? Que os profetas profetizaram, mas também pode estar falando, olha, como Moisés morreu, muitos vão morrer e vai ressuscitar. Como Elias não morreu, outros vão ser arrebatados. Então tem muito tempo, a gente pode pensar nisso, né? Mas não pensar que Moisés estava ali, que o espírito de Moisés veio e estava ali. Aí não pode, porque senão a gente vai se tornar espírita. Senão, ao invés de ser cristão, evangélico, nós somos cristãos espíritas. Né? Porque é o espiritismo que entende que a pessoa vem, a alma é isso. Você sabe muito bem que a Bíblia fala contra isso. Tem nada a ver uma coisa com outra, tá bom? Fica aí para você. Um abraço.